Eu estou voltando aqui hoje para poder conversar sobre um assunto com vocês que tem me chamado muita atenção nos últimos dias, porque muitas pessoas têm me feito a mesma pergunta. Eu entendo que nós estamos num momento de vida no nosso país que as condições financeiras e a política econômica não tem sido fácil para ninguém. A gente tem vivido trabalhando bastante, né? E como tem sido nos últimos anos também, não é diferente. E aí, muita gente querendo resolver seus problemas e os seus processos com rapidez para poder logo ficar livre e resolver essa situação. Mas acontece que um processo, seja ele administrativo, seja ele judicial, quando a gente fala de benefícios para a pessoa com deficiência, no INSS ou mesmo de servidores públicos, eles têm que respeitar uma legislação que prevê passo a passo desses processos. E é sobre isso que eu vim falar aqui com você hoje, tá? Vou explicar um pouco de como que funciona o processo administrativo, vou explicar também como é que funciona basicamente o processo judicial, para ver se eu consigo tirar um pouco da ansiedade de muitos amigos e amigas que têm perguntado ultimamente para mim como é que funciona isso, para a gente poder tentar clarear um pouco mais isso na cabeça de vocês, para poder ajudar vocês nessa caminhada aí, ok? André Coelho aqui novamente para trazer para vocês informações e orientações sobre o direito da pessoa com deficiência. A gente faz isso aqui nesse canal já há alguns anos e tem sido uma experiência muito gratificante de poder encontrar com pessoas no Brasil inteiro. Eu tenho andado bastante por aí e reconhecer as pessoas que acompanham aqui o canal. O canal tem crescido bastante nos últimos tempos, estamos chegando aí a quase 75 mil inscritos no canal e eu quero convidar você para que se junte a esse grupo tão bacana, para que a gente possa contribuir cada vez mais, conversar cada vez mais sobre o direito da pessoa com deficiência. Na minha opinião, a informação para as pessoas com deficiência é algo muitíssimo importante. Na minha opinião, falta muita informação para todas as pessoas com deficiência em relação aos seus direitos. Nós temos uma legislação bem bacana no Brasil, mas essa legislação falta chegar na casa das pessoas, essas informações sobre essa legislação falta chegar na casa das pessoas. Eu acho que aqui é um meio bem bacana, bem popular, bem democrático para que isso aconteça. Como eu disse no início do vídeo, eu tenho recebido nos últimos dias muitas perguntas a respeito de como que funciona o andamento dos processos administrativos e judiciais previdenciários no que diz respeito aos direitos da pessoa com deficiência, seja aposentadoria, pensões por morte, auxílios-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria da pessoa com deficiência propriamente dita, a questão das isenções também que se transformam em processos, isenções de impostos, né? Então, eu queria vir aqui hoje para explicar para vocês com um pouco mais de detalhe como é o funcionamento desses processos, tá? Então vamos lá, vou direto ao ponto. Tudo isso, todo direito, toda necessidade que a pessoa com deficiência tem, ou qualquer outra pessoa, tá? Mas eu quero dedicar um pouco mais à questão da pessoa com deficiência, porque esses processos têm algumas questões aí delicadas. Todo processo, todo direito que a pessoa quer acessar, vamos falar de uma aposentadoria da pessoa com deficiência, por exemplo, tá? Funciona muito parecido a todos os outros direitos, tá? Os processos funcionam praticamente da mesma forma. Ok? O que eu vou fazer aqui agora é mostrar para vocês um roteiro básico. Evidentemente que eu sei que vocês não têm interesse de saber exatamente, tecnicamente, como é que funciona cada etapa, mas é bom saber para que você tenha uma ideia básica, você que tem aí o seu advogado, a sua advogada em todo o Brasil, para que você possa também poder conversar em pé de igualdade com eles na hora que você tiver uma dúvida, né? É muito importante você também saber, o que eu vou falar aqui também, o tempo médio desses passos de cada processo. Então a primeira ideia que vocês têm que ter é que um processo, seja ele administrativo ou judicial, é um conjunto de atos, é um conjunto de passos, é um conjunto de etapas, isso é um processo, para que se atinja um objetivo. Essa explicação parece simples, mas não é, porque tem muita gente que acha que basta fazer um simples pedido, olha, eu quero a minha aposentadoria, estão aqui os meus documentos. E a pessoa subentende que do outro lado vai ter alguém que vai se dedicar a entender todos aqueles documentos ali detalhadamente, vai fazer os cálculos para ele, vai fazer a análise das suas contribuições. Olha, eu não quero te decepcionar, mas não funciona assim, tá legal? Não funciona dessa forma. Por isso eu quero mostrar para vocês como que funciona na prática. Quero até contar uma questão bem curiosa que aconteceu agora recente. Eu recebi, algumas semanas atrás, uma mensagem
de WhatsApp de uma pessoa que disse que era meu seguidor aqui no canal do YouTube e que deu entrada na sua aposentadoria da pessoa com deficiência de acordo com as minhas orientações. Muita gente, eu recebo esse tipo de mensagem de muitas pessoas, tá? Mas assim, é evidente, né, gente, que aqui no canal do YouTube, lá no Instagram, onde a gente publica bastante coisa também, a gente faz informações básicas para vocês, né? Questões técnicas a gente faz para quando a gente vai dar uma aula, um curso, tá? Aqui a gente faz informação básica. Então, ele disse isso, que seguiu as minhas orientações, deu entrada, mas que o benefício foi negado, o que ele tinha que fazer daí por diante. Eu fiquei meio confuso com aquela informação, falei assim, olha, eu não entendi muito bem sua dúvida, pode me esclarecer um pouco melhor? Ele repetiu, olha, eu segui todas as suas orientações e meu benefício foi negado. Ele estava querendo dizer para mim, num primeiro momento, que por culpa minha, né, o benefício dele foi negado. Bom, eu entendo essas coisas, naturalmente, e aí eu falei para ele, olha, como é que eu posso te ajudar? Ele disse, tem como fazer um recurso? Eu falei, claro, você pode me mandar as orientações para eu fazer o recurso? Eu falei, não, eu não posso, porque isso é de uma responsabilidade muito grande, né? Imagina se eu vou mandar para alguém orientações para poder fazer um recurso e a pessoa perde o recurso. Ele vai culpar? Ele vai se culpar ou vai me culpar se der alguma coisa errada? Então pensa comigo, esse é o primeiro problema. Segundo problema, e o problema de ordem prática, eu vivo disso, né? Esse é o meu trabalho. Né? Se eu tivesse uma padaria, todo dia vocês fossem lá na padaria, você me dá um pãozinho que eu tô com fome? Ia acontecer dois problemas, né? Primeiro, eu não ia conseguir manter a padaria aberta e daqui a pouco você ia estar com fome também junto comigo. Eu ia ser mais um com fome, né? Então, eu expliquei para ele o que eu precisava fazer, passei as orientações básicas daquilo que eu precisava fazer. Ele não falou mais nada. Creio que ele deve ter feito o recurso sozinho. Mas, o que eu queria dizer para vocês, nesse primeiro momento, é que o processo administrativo ou judicial é um conjunto de atos, um conjunto de etapas que vai chegar naquele objetivo final lá, como eu disse agora há pouco. Sempre a gente vai começar pelo processo administrativo. Sempre. Todo benefício previdenciário, todo benefício assistencial, como BPC-LOAS para as pessoas com deficiência ou idosos, vai começar por um processo administrativo. As aposentadorias dos servidores públicos também vão começar por um processo administrativo. Tá? E eu vou botar na tela agora para vocês um roteiro básico, tá, de como que é esse processo administrativo. Então, como vocês podem ver aí, nós temos inicialmente o que eu acho que muito pouca gente faz e acaba cometendo erros essenciais nesse ponto, é a individualização do tipo de benefício melhor, é a escolha do benefício mais vantajoso, é a identificação do benefício mais vantajoso. Na verdade, nós temos uma regra do próprio INSS, eu vou colocar também aí na tela para vocês, que diz que o melhor benefício deve ser dado ao segurado. Tá? Isso também serve lá para os servidores públicos, tá, gente? Mas, infelizmente, isso não ocorre na prática. As autarquias, como o INSS e os órgãos públicos onde os servidores estão lotados, não oferecem esse tipo de ajuste, vamos chamar assim, de orientação, vamos chamar assim. Muito pelo contrário, né? Se a própria pessoa não disser o que ele quer, ele não vai ter nada. Então, o primeiro ponto é a identificação exata de qual tipo de benefício que é mais vantajoso no seu caso. Após a identificação correta do benefício, como eu acabei de explicar, a questão mais importante, junto com a análise documental, com a separação dos documentos corretos também, é a elaboração do requerimento. Vou explicar o que é isso, vocês vão entender. O pessoal do INSS, geralmente, vai encontrar lá no aplicativo, no site do INSS, um requerimento, um formulário padrão. Esses formulários nem sempre são a melhor opção. Tá? Você pode usar ele? Pode, mas, na minha opinião, eu acho que ele é a pior opção. Por várias questões. Uma delas é que, às vezes, a pessoa, o usuário, não sabe identificar algumas coisas ali naquele formulário e acaba fazendo pedido errado. Acaba marcando alguma coisa errada. E aí, isso pode prejudicar a pessoa. Lá no serviço público, às vezes, em algumas prefeituras e estados, também tem um formulário padrão que também pode dificultar a vida dessas pessoas. Então, como que eu faço? Eu faço um documento que a gente chama de petição inicial, como se faz um processo judicial. Tá? Explicando toda a história da pessoa em relação ao histórico de trabalho dele, em relação à deficiência dele, o que a gente entende por conta do enquadramento da deficiência, do grau daquela pessoa, explicando
o porquê dos documentos médicos que a gente está juntando, que documentos, quais são os objetivos dos documentos que a gente está juntando ali para que seja analisado. Claro que a gente faz isso num formato bastante contemporâneo, para que também não fique um negócio extenso, imenso, para que quem vai receber não leia. Então tem que ser uma coisa bem feita, dentro dos padrões de comunicação que nós temos atualmente, para que seja uma coisa agradável de se ler. E aí a gente remete isso para o INSS ou para o serviço público, para que seja analisado juntamente com todos os documentos, no formato que tem que ser enviado. Tem alguns truques, por exemplo, eu não gosto de colocar documentos de cabeça para baixo ou de lado, porque acaba gerando uma dificuldade na leitura, a pessoa tem que virar, ou a tela está ruim, enfim, um monte de detalhezinhos pequenos que isso pode ajudar bastante na hora da análise do pedido do benefício, tá certo? Bom, uma vez feito isso, a gente, como vê na tela, o INSS recebe isso, ou o próprio poder público, né, da qual ali o servidor está lotado, e vai fazer a análise. Perceba que nesse quadro explicativo que está aí na sua tela, a gente dividiu em duas cores, né, na verdade 3 cores. A cor laranja, ela representa o prazo médio, que é o prazo da lei, de 90 dias para ser concluído esse processo. Tá? A cor rosa aí é da diferenciação para ação judicial, já vou chegar nela, e a cor marrom ou cinza, para quem está vendo aí na tela, é a parte da parte recursal, que eu também já vou chegar, a parte recursal administrativa, tá? Já vou chegar lá. Bom, então, após esse período de análise, a gente tem durante esse período de análise, perdão, a gente tem 3 opções, 3 coisas podem acontecer basicamente. Pode vir alguma exigência lá do INSS ou do órgão, normalmente, se tratando de benefício referente à pessoa com deficiência, vai vir a convocação para a perícia e, por fim, a conclusão que vai gerar aí, nesse ponto, o deferimento ou o indeferimento. Nesse ponto da conclusão é que tem os maiores problemas. Eu já vi de tudo, gente, já vi de tudo que você possa imaginar. Gente que compareceu na perícia e o órgão disse que não compareceu. Gente que não foi intimada para a perícia, tivemos um caso recente agora desse, e o INSS diz que intimou, enfim, tem um monte de situações que a gente pode poderia prever aqui agora, mas não é esse o objetivo. Eu quero mais ou menos mostrar passo a passo para vocês, e para vocês terem uma ideia de como que a coisa dá trabalho. Não é um ato simples, não é um único ato, não é uma única coisa que acontece, tá? Existem situações que a perícia demora a ser marcada, a gente tem que ficar insistindo lá com o INSS para poder ser agendada a perícia, então a gente tem que mandar um documento, não adianta a gente fazer isso via 135, tá? Não adianta, gente, 135 não adianta, ok? Nesse momento, pelo menos, não tem adiantado. Então a gente tem que mandar um documento para poder solicitar ao INSS o cumprimento dessa etapa, o agendamento da perícia. Mandou o documento e não funcionou. Às vezes a gente tem que ir na agência, conversar com o gerente da agência, para dizer, olha, tem um problema acontecendo aqui com o processo meu e que a coisa não está acontecendo como deveria. E agora? Como é que a gente resolve isso aqui? Então tem que ir lá despachar pessoalmente. Isso acontece, então dá bastante trabalho. Bom, vamos pensar aqui numa hipótese legal, né, que houve o deferimento. Havendo o deferimento, vai iniciar, então, um período de implantação do benefício, que também tem um prazo específico de 45 dias, de acordo com a lei, para que seja implantado após o deferimento. Tá? Então, para quem tem o seu pedido deferido, está tudo certo, tudo beleza. Bom, mais ou menos, que às vezes tem algum problema, às vezes o cálculo do INSS veio errado, a gente tem que fazer a correção, tentar fazer a correção junto ao próprio INSS, enfim. Quero só mostrar para vocês o panorama geral, tá? Infelizmente, eu vou ter que falar agora do que acontece na maioria das vezes, que são os indeferimentos. Infelizmente, o INSS indefere numa proporção muito maior do que defere benefícios, né? Por várias razões, às vezes por razões que estão na responsabilidade do próprio segurado ou do próprio advogado, mas na maioria das vezes, vamos ser sinceros aqui, vou dar um exemplo concreto. Peguei hoje um caso bastante curioso, aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, tá? A pessoa juntou a certidão, o registro de identidade, o RG dele, né? Comprovando a idade dele. Ele tinha idade suficiente, tá? Que é um dos requisitos para aposentadoria por idade, 60 anos para homem, 55 para mulher. Ele tinha os 15 anos de deficiência comprovada. Tinha mais de 15 anos de contribuição comprovada. Indeferiram o pedido dele, dizendo que ele não tinha idade suficiente para poder aposentar naquela modalidade. Aí resta o que eu vou falar agora. Diante do indeferimento, existem duas alternativas. Existe a possibilidade do recurso
para o próprio INSS, que tem um prazo de 30 dias a partir da ciência do segurado, ou então do servidor público, o prazo é o mesmo, e tem a possibilidade também da ação judicial. Bom, deixa eu falar um pouco aqui dos recursos administrativos, tá? Primeiro para o pessoal do INSS. Os recursos administrativos vão para um órgão chamado CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social, é um órgão que fica em Brasília, mas atende o Brasil inteiro. Mas infelizmente, a gente tem notícia nesse momento, a gente está em início de novembro de 2023, que os recursos no CRPS estão empacados numa fila gigantesca que estão levando mais de 3, 4 anos para serem julgados. Essa é a realidade, ok? E cada dia chega mais recurso lá. No serviço público não é diferente, não existe um conselho único de recursos, mas também os próprios órgãos que vão fazer o julgamento daqueles indeferimentos, então você já sabe qual é o resultado que vai dar. Então, infelizmente, assim, a nível recursal, nesse momento, as estruturas que nós temos, tanto para os segurados do INSS quanto para os servidores públicos, no meu entendimento, tá? Ninguém precisa concordar comigo, são frágeis demais e atrapalham demais a vida das pessoas porque demoram muito. Ao passo que as ações judiciais têm levado menos da metade desse tempo que eu falei aí agora, tá? Em algumas situações. Em média, tá, gente? Olha, toda vez que eu falar aqui em prazo, eu estou falando em média. Não dá para dizer, olha, todos os processos levam 90 dias, 1 ano, 2 anos, 3, não tem como falar isso. Por que não tem como falar isso? Porque cada processo é diferente do outro. Tá? Tem peculiaridades diferentes, caem em cartórios diferentes, sob a responsabilidade de juízes diferentes, tá? Tem tramitações diferentes, documentos diferentes. Então tudo isso influencia. Não adianta você comparar porque a minha vizinha teve o mesmo processo e já saiu. Não adianta comparar, é uma comparação que não tem como ser feita. Tá? Na média, ok, mas no geral não tem como fazer. Tá? Um por um não tem como fazer a comparação, porque tem muitos detalhes que acontecem num processo que não acontecem no outro, por exemplo. Tá? Eu já tive casos aqui de pedidos administrativos, da gente pedir o benefício 11h30 da manhã, 1h da tarde, recebemos um e-mail dizendo que o benefício tinha sido concedido, menos de 1h30 depois. Mas também tive casos que demorou mais de 1 ano para o INSS responder. E aí? Tem como comparar? Qual é o critério que é usado em um que não é usado em outro? Fala para mim. E aí, lá no CRPS, para o pessoal do INSS, né, se você optar pelo recurso administrativo, também vai ser reanalisado para se chegar à conclusão se vai ser aceito ou se não vai ser aceito o seu recurso lá para que você tenha acesso ao seu benefício. Bom, para o pessoal que é servidor público, a mesma coisa. Vai chegar uma hora que eles vão dar a resposta mantendo ou não o seu benefício lá, dando ou não o seu benefício. Tá? E aí, vamos supor que você consiga com recurso. Resolvido o problema, vem a fase de implantação, também está mais 45 dias, que é o que diz a lei. Geralmente esse prazo não rola nesse tempo, acaba acontecendo muitos problemas. Às vezes a gente tem que entrar com mandado de segurança para obrigar o INSS a implantar o benefício que já foi concedido anteriormente, isso acontece muito, tá? E é assim que funciona. Uma coisa que eu queria explicar, que é muito importante também, é o seguinte, vamos pensar assim, né? O INSS determinou que você cumpra uma exigência, tá? Então você recebe aquela mensagem por e-mail ou por qualquer outro canal, e aí, evidentemente, que para se cumprir aquela exigência vai depender de juntar documentos, de elaborar uma petição para juntar ali, tá? É uma coisa um pouco mais rápida, dá para fazer em torno de 48 horas sem maiores problemas. Mas eu quero explicar como que isso acontece no processo judicial, que é o que eu vou começar a falar agora, porque se você não teve o seu pedido indeferido também lá no recurso administrativo, o que resta é fazer uma medida judicial, uma ação judicial. E aqui vai uma explicação muito importante. Para os recursos administrativos, você tem 30 dias de prazo. Tá? Eu esqueci do prazo, passou 60 dias, não tem mais direito de recorrer. Tem sim. Você pode fazer um recurso via judicial, através de uma ação judicial, em até 5 anos. Ok? Tem algumas situações que você pode fazer até mais do que 5 anos depois. Tá? Não vou explicar isso aqui agora, mas só para você ter essa noção, para que você não entre em desespero se você perdeu o prazo dos 30 dias para o recurso administrativo, que, como eu disse agora há pouco, não é a opção mais vantajosa nesse momento. No que diz respeito à ação judicial, eu quero dizer para vocês o seguinte, é muito parecido com o processo administrativo, só que aí entra a figura do juiz.
né? Entra a figura do juiz, entra a figura dos serventuários públicos que trabalham na justiça, entra a figura do perito novamente, que é um perito judicial diferente. Os prazos, existem prazos legais estabelecidos pelo Código de Processo Civil, mas que não necessariamente são obedecidos pela justiça como a gente gostaria, por conta do excesso de processos contra o INSS no Brasil, falta de servidor, bom, aquilo tudo que você já conhece como funciona na justiça brasileira. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Aliás, duas. Primeiro, eu sou de um tempo que um processo previdenciário durava 10, 15 anos. Ok? Hoje dura em média 2, 4 anos, tá? No máximo 5. Na minha opinião, muito melhor que 15, como era antigamente. Ok? Eu não sei se você concorda comigo. Segunda coisa que eu quero dizer, com a pandemia e a questão assim da automação dos processos, todos os processos hoje são eletrônicos, na minha opinião, particularmente falando, melhorou muito. Os processos têm tramitado muito mais rapidamente do que era antes da pandemia, tá? Nos processos que ainda eram de papel, e às vezes você tinha que ir lá, às vezes, em muitas ocasiões, a gente precisava tomar uma medida no processo. A gente tinha que ir lá no cartório, buscar o processo, tirar cópia, voltar para o escritório, ler aquilo. Agora não, os processos estão aqui na minha frente, no computador, eu acesso eles a qualquer hora, lugar, em qualquer dia da semana. Eu posso fazer isso, né? E lá eu tinha que respeitar o horário de atendimento, sempre tinha fila, enfim, uma série de obstáculos que não existem mais. Mas mesmo assim, eles têm que respeitar as regras de funcionamento de um processo judicial, ok? Esse processo judicial, ele inicia também com uma análise, como você está vendo aí na tela, uma análise de documentos para que a gente possa levar para o processo toda a prova que seja necessária para demonstrar o direito daquela pessoa, e aí, junto com uma petição inicial, que vai ser aquela explicação que eu também falei no processo administrativo. Eu atualmente desaconselho que os advogados e advogadas que estejam me vendo aí do outro lado façam petições iniciais muito longas, com muitas citações de jurisprudências. Isso não é necessário, tá? Os juízes conhecem bem o direito previdenciário. Importante, especialmente nos benefícios relativos à pessoa com deficiência, é a demonstração cabal da deficiência, do início da deficiência, as limitações que essa deficiência geram na vida dessa pessoa, a história da pessoa. Basicamente é isso, bem contado, bem relatado, de forma bem concisa. Eu acho que já ajuda bastante para que esse benefício seja devidamente apurado pela justiça. E aí, após isso, existe uma etapa que é chata, mas é necessária, que é a distribuição, que é dar entrada nessa documentação. Existe um sistema judicial no qual, eu não vou me alongar aqui, mas é bastante específico, tá? Para que cada documento seja emitido para a justiça. Existem regras muito rígidas em relação a isso. Cada advogado tem um token eletrônico para poder fazer isso. Não é uma atividade simples, que você simplesmente bola uma coisa na cabeça, fala com o microfone e aquilo vai automaticamente para a justiça. Eu gostaria muito que fosse assim, mas não é. Não é. Aquilo tem que ser elaborado, aquilo tem que ser montado, aquilo tem que ser pensado, uma estratégia jurídica, depois botar aquilo no papel que eu falo no computador, né? E depois transmitir aquilo tudo para a justiça. Em média, só para vocês terem uma ideia, a gente leva aí, quando o sistema judicial lá, né, que a gente chama de PJE, existem outros sistemas também, tá de boa no dia, leva em torno de 15, 20 minutos para dar entrada no processo. Quando ele resolve não ficar bem, quando ele está azedo, às vezes demora 2, 3 horas para dar entrada num processo, tá? Para submeter toda aquela documentação lá. E isso é extremamente desgastante. Então você faça ideia de como que é esse procedimento na vida de um advogado, né? Depois dessa distribuição, desse protocolo, vem o despacho inicial do juiz, né, determinando a citação, né, a intimação do INSS ou do órgão público para se manifestar em relação ao pedido que foi feito ali de benefício para a pessoa com deficiência. Essa citação, essa intimação, tem prazo em média de 15 a 30 dias para que eles respondam. Essa citação, essa intimação leva de média de 15 a 30 dias para sair, para que chegue lá no órgão. Então vai contando quanto tempo leva isso, tá, gente? Uma ação judicial demora, né? Todos esses atos têm prazo e levam tempo para acontecer. E aí não tem como pensar assim, não tem como adiantar, não tem como acelerar isso, não tem uma maneira de acelerar isso? Não tem. Qual é a maneira? Qual seria a maneira? Acender um foguete no sistema lá da justiça? Não tem como, né? Tem seres humanos que precisam analisar essa documentação lá do outro lado, para que as coisas aconteçam de acordo com as regras legais do jogo, ok?
Poderia ser um pouco mais rápido? Sim, se nós tivéssemos um número de servidores maiores, enfim, eu não vou entrar aqui nesse aspecto agora, tá? Bom, quando o INSS ou o órgão público recebe essa intimação, essa citação, então vem aí a resposta deles, tá? Que a gente chama de defesa, né? E aí, dessa defesa, o juiz recebe, aprecia essa defesa, determina normalmente que o segurado, através do seu advogado, faça uma coisa que se chama réplica, que é um momento que a gente vai combater aquilo que o órgão apresentou ali. Geralmente eles negam, dizem que está faltando tempo, que a pessoa não cumpriu algum requisito. Então, perceba, a intimação sai da justiça, vai para o órgão ou para o INSS elabora uma defesa, essa defesa vem de volta para a justiça, aí deveria ser mais rápido, eu também concordo, mas não é. O juiz vai analisar essa defesa, vai abrir um prazo para que o autor, né, o segurado, o beneficiário, se manifeste em relação a essa defesa através do seu advogado. A gente tem que estudar, pegar essa situação, ver o que foi colocado ali, para elaborar uma réplica, para juntar no processo, para isso voltar lá para o juiz novamente analisar tudo isso que foi falado até então. Diante de tudo isso que foi falado, o juiz tem algumas alternativas. Ele pode determinar a produção de mais provas, a apresentação de novas provas, a perícia, que normalmente é nesse momento, ou determinação de audiência, tá? Ele pode determinar todas essas coisas de uma vez, ou uma de cada vez. Aí depende muito do juiz. Quanto tempo leva isso, André? Não tem como te dizer. Existe uma regra no Código de Processo? Sim, existe, mas entenda, depende da cabeça, da mobilidade, depende da boa vontade, depende do judiciário. Depende do judiciário. Isso pode levar 30 dias, esse passo que eu falei aqui agora, pode levar 1 ano. Mas você não pode ir lá conversar com o juiz para ele acelerar? Posso. Conversar pode. Eu só não posso segurar no pescoço dele e obrigar ele a fazer o processo andar. Isso eu não posso fazer. Porque senão eu vou ficar numa situação delicada com ele, né? E aí é ruim para todo mundo. Depois disso, né, vamos supor que aconteceu a perícia e o resultado da perícia não foi tão favorável assim como a gente gostaria para o segurado, né? O que a gente tem que fazer? Impugnação da perícia. Tem que impugnar a perícia. O juiz vai analisar tudo isso novamente. Tudo isso novamente. E aí, por fim, o juiz determina que a gente faça uma manifestação final, se a gente quiser, e dá mais prazo para isso, tanto para nós quanto para o INSS ou para o órgão do servidor público. Tá? E aí, depois de tudo isso, vem a famosa sentença. Se a sentença for legal, for favorável, deu procedente, né, beleza, terminou o problema a princípio, porque vamos supor que a sentença foi favorável para o segurado e o INSS ou o órgão resolve recorrer. Eles podem? Podem. Para o tribunal, ok? Podem recorrer, tá certo? Quanto tempo demora, André? Depende do tribunal. Tem tribunal que leva 6 meses para julgar um caso, tem tribunal que tem levado mais de 2 anos. Depende do tribunal. São 6 tribunais regionais federais hoje no Brasil, tá? Isso para o pessoal do INSS. Os processos dos servidores públicos, se for da União, também é Justiça Federal, então vai cair num TRF. Se for estadual, vai cair na Justiça Estadual. Se for municipal, também vai cair na Justiça Estadual, que demora mais ainda do que esses prazos todos que eu estou falando aqui agora. Infelizmente. Se a sentença for desfavorável, não for como a gente estava esperando, a gente evidentemente vai apresentar o recurso para o tribunal de segunda instância, dizendo por que a gente não concorda com aquela sentença. Vai ter que aguardar, marcar o julgamento é feito por basicamente uma turma, né, de desembargadores. Ele não é só para um juiz, e nesse momento, no momento do recurso, não é possível a apresentação de novas provas, a não ser que apareça uma questão assim essencial que surgiu depois que a pessoa conseguiu, somente depois que a gente deu entrada no processo. Aí sim pode ser juntado, ok? Mas se a pessoa já tinha, esqueceu, não mostrou, dançou, tá? Vai ter que fazer outro processo depois. E aí vem esse recurso, né? Se a sentença for desfavorável, a gente tem que aguardar a data para o julgamento. Nesse julgamento, a gente pode fazer o que a gente chama de sustentação oral. É o momento que o advogado tem 5 minutos para poder defender a sua tese ali naquele processo, tá? Isso normalmente é feito via eletrônica, através de audiências e sessões eletrônicas dos tribunais. A decisão do tribunal pode ser favorável para o segurado ou desfavorável. Se for favorável, bom, a gente está meio caminho para poder resolver o problema. Mas ainda assim o INSS ou o órgão público pode recorrer também para a terceira instância. A gente tem que saber disso, como funciona.
E, se for desfavorável, no caso do segurado, ele também pode recorrer para a terceira instância. Em alguns casos, em algumas situações específicas, existe a possibilidade, inclusive, da quarta instância, que é o STF, tá? Para questões que envolvam a ordem constitucional de alguma questão que está ali no processo, que foi desrespeitada em alguma dessas instâncias. Então, pessoal, resumidamente, esse é o roteiro que passa por um processo administrativo e um processo judicial. Eu tentei ser aqui o mais sucinto possível, fazer a coisa de forma mais resumidamente possível, para que você possa entender. Ok? Se eu fosse delimitar passo a passo, de verdade, né, item por item, explicando cada um deles, eu certamente ia fazer um vídeo aqui de pelo menos umas 2 horas, 2 horas e meia. Tá? Para cada esfera, para a esfera administrativa e para a esfera judicial, se não fosse mais tempo. Então eu estou marcando aqui mais ou menos 20 e poucos minutos, meia hora, que eu acho que vai ser para explicar resumidamente, bem por cima, cada etapa, em média, cada tempo que você vai calcular com tudo que eu falei aí. Então não adianta se desesperar, não adianta ficar ansioso ou ansiosa, porque esse é o jogo na justiça brasileira, esse é o jogo na esfera administrativa, seja no INSS, seja nos órgãos públicos, e não tem como fugir disso. Como eu falei agora há pouco, já foi muito pior. Hoje, o cenário é muitíssimas vezes melhor, especialmente pela questão dos processos eletrônicos, que facilitou a vida de todo mundo. Tá? Então, não adianta ficar ansioso, porque a ansiedade não vai resolver, não vai acelerar esse processo, e isso não vai acontecer da forma que você está pensando aí do outro lado. Esse é o recado que eu queria trazer para você aqui hoje. Eu espero que você compreenda tudo que eu tentei falar, porque eu me esforcei bastante para resumir aqui isso tudo. Se ainda assim ficou alguma dúvida, pode colocar sua dúvida aqui embaixo nos comentários do vídeo, que eu tenho o maior prazer em responder todo mundo. Às vezes a gente demora um pouquinho, porque a gente tem que sair em outros lugares, mas a gente sempre responde, eu sempre paro para responder todo mundo, e você pode colocar sua dúvida aqui embaixo. Você de todo o Brasil, você pode entrar em contato conosco se você precisar dos nossos serviços. Está aí o nosso telefone, o nosso WhatsApp, para que você possa entrar em contato conosco, o número de WhatsApp de todo o Brasil. Eu vou colocar aqui no final do vídeo agora na tela um outro vídeo que explica como é que funciona o nosso escritório de forma 100% digital para atender todo mundo aí de todo o Brasil. Beleza pura? Se você ainda não segue a gente, se inscreva aí no nosso canal, aperta o sino para receber as notificações de tudo que a gente posta por aqui. Toda quinta-feira a gente tem uma live às 20 horas também, onde a gente traz aqui assuntos referentes ao direito da pessoa com deficiência, troca ideia com todo mundo, conversa. É bem legal, toda quinta-feira, às 20 horas, você é nosso convidado. Obrigado por ter ficado conosco até esse momento. Tem muita novidade vindo por aí, eu vou anunciar nos próximos vídeos. A gente se encontra em breve, um grande abraço e até o próximo.